Fala, turminha da Umbanda. Como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Finalmente, mais um vídeo no nosso canal. Sejam bem-vindos ao nosso vlog semanal. Eu sou Roberto Mundstein, dirigente do Grupo de Assistência Espiritual Umbanda Universal. É de noite, é tarde pra dedéu. E eu ainda preciso acordar cedo amanhã para trabalhar. Oh, Deus. Amanhã não, né? Daqui a pouco. Passou da meia-noite. Então vamos lá. Vamos responder as nossas perguntas antes que eu não consiga nem manter os olhos abertos. Meu amigo Marcelo. Boa noite, Roberto. Boa noite, Marcelo. Como se aproxima a comemoração da Ibejada, eu vou corrigir aqui, tá, Marcelo? Para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Como se aproxima a comemoração de Ibeji ou Ibeje, acho que seria bom voltarmos ao assunto. Assunto esse que é muito complexo mesmo. Concordo com você. Realmente é difícil falar de criança, Ibejada, Ibeje, Erê e tudo mais referente a crianças dentro da Umbanda. Agora eu te pergunto, tem diferença de Ibejes para o seu Erês? Ibeje sendo um orixá, ele, portanto, não pode falar? Correto meu pensamento? Ô, Marcelo, olha só, vamos por partes, né? Como se aproxima a comemoração de Ibeje? O orixá é Ibeje, tá? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, gente, tá? Isso aqui... Aí, acho que agora ficou melhor. Vamos lá. Bom, o orixá é Ibeje, ou Ibeji. Eu não sei qual é a pronúncia correta. De verdade, não sei. Mas vamos lá. Ibejada seria aquela manifestação espiritual na irradiação do orixá Ibeje. Fechou? Então tá. Então, por exemplo, se eu tenho uma manifestação espiritual lá, uma criança, né? A criança, recebi lá a criança, Joãozinho, ou Zezinho, ou Mariazinha, ou Rosinha, sei lá, com um inho qualquer desses, desceu lá. Aquela criança desceu. Eu posso chamar essa criança de Ibejada. Ibejada seria, na verdade, o coletivo das crianças que desce na irradiação lá de Cosme e Damião, Ibeji, seja o nome que quiser. E Erê? O que é o tal do Erê? Erê é criança em Iorubá. Isso é Erê. Então, Erê é criança em Iorubá. Como é que é criança em Tupi-Guarani? Curumim. Pronto. Entendeu? Como é que é criança em inglês? Child. Entendeu? Erê é uma palavra... Vou ajeitar aqui de novo. Erê é uma palavra iorubá que significa criança. Ponto. Então, vou responder a primeira pergunta que você fez. Tem diferença de Ibejes para o seu Erês? Ibeje é o orixá. Erê é a criança que se manifesta representando esse orixá. Ponto. O que você deve estar se confundindo um pouquinho é que no nosso curso Umbanda Simples, onde nós falamos da doutrina que nós utilizamos na nossa casa, quando nós falamos lá no curso que nós, na nossa casa, é uma coisa muito particular, criamos uma divisão entre Ibejada e Erê. Ibejada seriam aquelas crianças mais quietinhas, que ficam no seu cantinho, que ficam brincando ali com o carrinho, chupando sua chupetinha, brincando, fazendo o seu trabalho mais quietinho, sabe? Aquele mais reservadinho e tal, que não fica com muita palma, pulando, virando cambalhota, aquele que já faz mais bagunça, aquele mais bagunceiro, a gente chama de Erê. Só isso. Só isso. Mas por que isso? Porque, assim, no centro que nós fomos feitos, quando uma criança ficava fazendo muita bagunça, criança encarnada, tá? Ficava fazendo muita bagunça, as pessoas sempre falam assim, isso aí tá com um herezinho encostado. E aí nós simplesmente criamos essa divisão, assim, não é nada... é assim, ó, tá vendo? Toda criança bagunceira é um herê, toda criança quietinha é uma ibejada. Não, não é isso, tá, gente? Não é isso. Isso é interno. Isso é da nossa casa. Nós criamos essa maneira
de quando a gente está conversando, a gente fala assim, ó, aquele herê, lembra o herê? Quando ele fez isso, as pessoas já entendem que eu estou falando de uma manifestação mais bagunceira e tal. Quando eu falo assim, não, aquela beijada que rezou aquela dona, ah, tá, então já estou falando de uma mais tranquilinha e tal. E pelo jeito da gente falar, as nossas codificações, a gente vai conseguindo chegar. Ah, talvez seja isso que esteja confundindo um pouquinho a cabeça do nosso amigo Marcelo. Mas acho que deu para esclarecer, né? Herê é a criança que baixa no terreiro. Ponto. Acabou. Bagunceira, quietinha, criança que baixa no terreiro é herê. A criança encarnada, herê. Ponto. Herê é uma palavra em Yorubá que significa criança. Acabou. Só isso. Fechado? Aí você coloca assim, ó. Ibeje, sendo um orixá, ele, portanto, não pode falar? Cara, eu aprendi que quem pode o mais pode o menos. Tá? Não quem pode o menos pode o mais, mas quem pode o mais pode o menos. Se você considerar que um orixá, podendo ele incorporar, não pode falar, sabe, você está, no nosso entender, diminuindo a condição de orixá. Mas vamos lá. Entra agora a cultura nossa cultura religiosa. O que acontece com a nossa cultura religiosa? Os candomblés, na grande maioria, o orixá fala muito pouco. E quando fala, geralmente, os candomblecistas que estejam assistindo o vídeo, por favor, me corrijam se eu estiver enganado, porque eu não sou candomblecista. E aqueles que estudaram um pouquinho, não precisa ser candomblecista, mas quem estudou um pouquinho de candomblé talvez possa esclarecer melhor. Mas, a princípio, quando um orixá fala, é para dar o seu nome. Por exemplo, eu vou falar em português, tá? Eu vou falar assim, né? O orixá chama lá a Eked ou o Ogã que estiver ali guiando ele, e ele vai no ouvido e fala, vamos supor, Xangô das Sete Cachoeiras. Ele fala baixinho, Xangô das Sete Cachoeiras. Ele deu o nome dele. Acabou. Acabou. Não é igual na Umbanda, tá? Você é filho de Xangô das Sete Cachoeiras. Você é filho de Ogum Beramá. Você é filho... No Candomblé não, você é filho de Ogum. Esse Ogum vai dar o nome dele. Pelo menos pelo que eu entendi, é mais ou menos assim, tá? Não sei se tem no Candomblé condições da pessoa, mas isso não importa agora. O que importa agora é saber que o orixá, ele pode falar sim, ele pode. Na nossa casa, por exemplo, nós solicitamos às entidades que representam os orixás, porque para nós quem incorpora é uma entidade de alto escalão, que representa esse orixá, nós solicitamos que não falassem. Por quê? Isso, posso te dizer que os médiuns que estão na nossa casa hoje, talvez um saiba disso. Talvez, porque todos os outros foram se renovando, né? E hoje, de fundador da casa mesmo, fundador só tem eu. Ninguém mais. Do pessoal que abriu, que fundou a casa junto comigo, ninguém mais está lá. Então, as pessoas não sabem disso, mas lá no início foi solicitado que os orixás não falassem, não porque eles não saibam falar ou porque não possam falar. É só para homenagear uma encarnação anterior do preto velho que fundou a casa, que era Babalaô de Candomblé. Só por isso. Foi uma maneira que a gente encontrou assim de mostrar, tá vendo, o Pai Benedito? Olha, a gente quer te homenagear através disso. E como os orixás incorporam muito raramente, orixá para incorporar tem alguma coisa muito grave ou muito grave, seja de muito boa ou muito ruim, acontecendo. Orixá não incorpora à toa. Vamos fazer uma gira de Ogum, 500 Ogum incorporados. Não. Veja, tem um livro, deixa eu lembrar o nome certinho do livro. Umbanda. É o primeiro livro de Umbanda. Sinceramente, eu me esqueci por completo o nome do livro agora. Gente, que coisa horrível. Fugiu o nome do livro. Fugiu por completo.
completo o nome do livro. É o primeiro livro de Umbanda publicado. Caramba, fugiu mesmo o nome do livro. Eu, eu vou falar, enquanto isso eu vou dar uma olhada aqui. Nesse livro, o Leal de Souza, ele menciona o fato de os orixás se manifestarem muito pouco mesmo, muito pouco. É muito raro você ver um orixá incorporado, segundo o Leal de Souza coloca nesse livro. Linha branca de Umbanda e Demanda. Eu vou colocar aqui, vou procurar, né? Vou procurar aqui o livro e depois, mais para frente, a gente fala a respeito dele. Mas vamos responder uma outra pergunta então. Marcelo, eu volto em você já já. O Jorge colocou aqui assim: Roberto, você conhece a deusa Hecate? Para mim, ela foi o primeiro arquétipo de Pombagira. O que você acha? E as linhas de lei? Linhas de lei, que ele coloca aqui, é lei com Y, lei nome de uma pessoa, não é lei de Umbanda não, tá? Então tá. Eu não concordo com você não, Jorge. Essa deusa Hecate eu não vejo como um arquétipo de Pombagira não. Ela tem talvez uma pegada parecida, mas a Pombagira ela vem representar a liberdade feminina. Pombagira é muito próprio da Umbanda. Eu acho que das manifestações espirituais que ocorrem dentro da Umbanda, a Pombagira é a mais umbandista de todas, porque ela não existe em nenhum outro lugar a não ser dentro da Umbanda. Preto Velho já se manifestava nas rezadeiras e rezadores que existiam por aí, os caboclos já vinham nos terreiros de candomblé, alguns terreiros de macumba, carioca pelo menos, já recebiam os seus exus, mas Pombagira não. A Pombagira, quando ela veio, ela veio mostrar uma outra face da mulher em uma época em que a mulher não podia nem falar direito, que dirá rir, se vestir, passar um batom, falar um palavrão, fumar um cigarro. 1930, cara, sabe? Então, eu não concordo não com essa coisa da deusa Hecate não, tá? Mas é opinião minha. Não estou dizendo que você está errado não, tá? É opinião minha. Só isso, nada mais. E as linhas de lei? Na boa, sinceramente, eu acredito que exista na natureza uma interligação entre pontos. Tá? Eu não acredito que tudo exista por acaso. Não. Tem um porquê dessa montanha estar na direção daquela, este monumento ter sido construído exatamente na direção daquele e tal. Mas essas linhas de lei, ou eu não consegui entender muito bem, talvez eu precise assistir um vídeo de alguém explicando alguma coisa, ou o que eu entendi eu tenho que te dizer, não rola não. No meu entender, é um meio que viagem, tá? Eu entendo o seguinte, falando uma linguagem para nós entendermos, eu entendo que o planeta Terra está envolvido por uma malha energética que forma como se fosse mesmo uma rede, igual uma rede de pesca, em torno do planeta. As linhas que formam essa rede de pesca, alguns chamam de linhas de Hartmann. E aprendi também que elas podem, aprendi isso com Hare Krishna, que elas podem ter de 1 metro a 1,5 metro de espessura quando você encontra uma dessas linhas. E o entrecruzamento delas, né, quando você calha de ter um entrecruzamento delas, é um verdadeiro portal energético, né? É um verdadeiro portal. Mas você precisa aprender a ler esses portais, aprender a ler essas linhas para saber onde é que estão esses entrecruzamentos. Lembra que o planeta Terra, apesar de pequenininho, para nós ele é gigante, gigantesco, né? Dessas linhas, imagina que uma linha com 1,5 metro de espessura, o entrecruzamento dela pode estar exatamente onde você está, mas pode estar a quilômetros de distância e ainda assim para o planeta vai ser uma coisa bem próxima. Né? Então, assim, as linhas de Hartmann eu já ouvi falar, entendo que seja possível,
umas linhas de lei, que seria uma linha por onde se faria um caminho até chegar, não sei, eu fiquei meio... É possível? Tudo é possível, tudo é possível, mas eu não consigo afirmar para você que as linhas de lei são reais. Eu não consigo. Eu consigo te dizer que acredito mais nas linhas de Hartmann, na existência das linhas de Hartmann, do que nas linhas de lei, entendeu? Mas aí, desculpa, é falha minha mesmo. Bom, vamos lá. Daniel, ele coloca: Roberto, obrigado por compartilhar seu conhecimento. Cara, que isso, não tem que agradecer disso não, por favor. Faz um vídeo contando sua trajetória na Umbanda. É sempre bom ouvir as histórias de irmãos que estão há bastante tempo na religião. Como são as obrigações na Umbanda? De quanto em quanto tempo o médium precisa fazer uma obrigação? Forte abraço, axé. Axé para você também, Daniel. Daniel, eu vou fazer um vídeo sim, prometo. Talvez o próximo já seja direcionado para contar a minha história. Se é que vale a pena ouvir a história de um cara comum como eu. Standard, comum, tá? Muito comum, mas enfim. Com relação a obrigações, eu não gosto desse termo obrigação. Obrigação parece que é algo que você faz mesmo que você não queira, porque você é obrigado a. Né? Você tem que fazer uma obrigação, você tem que fazer um trabalho para Oxalá, senão sua cabeça não vai ver. Você tem que fazer. Não. Você precisa, você deve, você pode, você deveria fazer, mas ser obrigado. Se eu chegar e falar assim, não, eu sou evangélico, eu a partir de agora sou evangélico, não preciso fazer mais nada disso. Cadê a obrigação? Foi para onde? Então, assim, eu não acredito em obrigação. O preto velho que fundou a nossa casa, ele deixou inclusive uma frase pra gente. Onde há obrigação, a caridade desaparece. Ponto. Então não tem obrigação. Tá? Nesse sentido. Né? De quanto em quanto tempo o médium precisa fazer, depende do terreiro que você está, depende da doutrina que você segue. Na nossa casa, por exemplo, não existe um período correto, um período pré-determinado. Uma vez por ano você tem que fazer isso. Você entrou para o terreiro, cada vez que passar a data de seu aniversário na casa, você tem que fazer aquilo. De 6 em 6 meses você tem que fazer uma obrigação, um trabalho. Não, na nossa casa não tem isso não. Né? É por necessidade. Às vezes a entidade espiritual do próprio médium diz, olha, está precisando fazer um preceito de Iemanjá, ou o guia-chefe da casa, o preto velho ou o caboclo chega e fala, olha, você está precisando fazer isso, hein? Isso aí está acontecendo contigo, que você está precisando fazer aquilo, você está precisando fazer um amaci. Você pode fazer 1, 2, 3 ou mais amacis durante um ano, depende da necessidade. Tem gente que vai dizer assim, pô, tá maluco, o cara vai fazer 4 amacis durante um ano. Gente, se for para sobreviver a qualquer coisa, eu vou fazer 5, 6, 10, 15. Ué, depende da necessidade. É assim que a gente entende, tá? E aí vai, como que é feito e tal, não tem. Nós não temos. Mas eu sei que existem doutrinas que marcam ali direitinho. Olha, se você quer ser mesmo, quer seguir, então você é um médium em desenvolvimento. A cada 6 meses você tem que fazer essa obrigação, você tem que fazer a obrigação de anjo da guarda. Eles chamam assim mesmo, né? Eu estou falando do jeito que você falou, obrigação. Apesar de eu não aceitar essa palavra muito bem. Eu prefiro preceito, eu prefiro... que a gente usa tão pouco isso que eu nem sei falar direito. A gente pode fazer um trabalho para... vai fazer uma amaci, vai fazer uma deitada, uma preparação de uma iniciação, algo assim, tá? Enfim, eu sei que existem terreiros que determinam algumas, né? Você tem que fazer esse preceito, depois esse, depois esse, depois esse. E aí, quando chegar nesse aqui, você vai ser um médium pronto, um médium feito. Nós não temos isso não, tá? Nós não temos isso na nossa casa não, tá? Mas eu vou fazer o vídeo a respeito da minha história. Fica tranquilo que a gente vai... Espero ter, pelo menos,
clareado um pouquinho a respeito dessa... como são as obrigações na Umbanda. Cara, depende da doutrina, depende de onde você está, depende de um monte de coisa, depende de um monte de depende. Complicado falar de Umbanda assim, né? Falar generalizado assim, difícil, né? Mas vamos lá. Armando Santos. Caramba, eu tô tentando lembrar o nome do livro que o Marcelo falou para falar, completar a resposta para o Marcelo, não estou conseguindo. Boa tarde, Armando. Tá falando que a palestra foi bacana, sobre os ataques espirituais, mas ele está dizendo o seguinte: o que dizer da assistência ou consulentes, né, que frequenta outros terreiros, quer dizer, não vai só no seu, né, vai em outros terreiros também, e de energia diferente, claro, cada terreiro é diferente do outro, e procurando pelo mesmo assunto, tentando o mesmo tratamento e tal. Cara, eu aconselho as pessoas que não façam isso, porque você mistura energia. É o mesmo que você ir num... Vamos supor que você tenha um problema de coração, né? E aí você vai num cardiologista, o cara te passa lá um remédio XYZ. Aí você tá uma semana tomando aquele remédio, você procura outro médico cardiologista. Esse outro médico cardiologista conhece remédios que têm o mesmo princípio ativo, mas que tem um quê a mais ou a menos do que aquele que você está tomando, e te passa o remédio ABC. E você começa a tomar o remédio ABC, mas não para de tomar o outro, porque você já está gostando daquele outro, você começa esse. Será que um não vai entrar em conflito com o outro? Não pode ser pior para você do que melhor? Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Claro, por exemplo, existem situações de pessoas que frequentam casas que, por exemplo, não fazem tratamentos de cura, cirurgia espiritual, por exemplo. Nossa casa, por exemplo, faz. Então, algumas pessoas que frequentam outros terreiros vão à nossa casa uma vez por mês para passar só pelo tratamento de cura. O restante do tratamento eles fazem na casa que eles frequentam, com preto velho, caboclo, exu, criança, num outro terreiro. Tá? E na nossa casa eles vão só para passar ali pelo povo do Oriente, que nós chamamos assim. O povo do Oriente, que é são os médicos do astral. Sacou como é que é? Eu não recomendo que isso seja feito, não. Eu acho que é ruim. Na nossa casa a gente orienta, tá? A gente procura ir orientando. Quer ir em outro terreiro? Ah, eu queria ir lá para conhecer, tomar um passe e tal. Tudo bem, mas já que você está tratando daquele assunto com a gente, por favor, continue. Ou, não, lá o guia me deu uma orientação que me pareceu mais tranquila, mais certeira do que o que aconteceu no seu terreiro. Beleza, deixa o nosso tratamento de lado e passe a fazer o tratamento do outro. Mas abandona um e passa para o outro. Para que você não tenha conflitos energéticos e acabe piorando a sua situação, né? E eu não vou ficar chateado com isso não, porque eu sei que existe afinidade espiritual. Senão todo mundo estaria num terreiro só. Mas cada um tem o seu. Certo? Marcelo, eu tô te devendo o nome do livro. E eu vou tentar... Tô digitando aqui, tá? Ó. Livro de Umbanda. Umbanda. É do Leal de Souza. E olha que legal, né? Vou colocar aqui Leal de Souza. Leal de Souza. Eu tenho certeza, olha, primeiro livro de Umbanda, tá aqui, ó. Leal de Souza. Ai, vamos lá, eu tenho que falar o nome desse livro para você hoje, cara, não tem jeito. Não tem jeito. E a internet não tá ajudando muita coisa. E tá aqui a fotinha do Leal de Souza. E eu tô tentando achar o nome do livro que não vem de jeito nenhum. Que coisa horrível. Se denominava Linha Branca de Umbanda e Demanda. É isso aí, gente. Muito bem. Bom, vou ficar te devendo hoje porque o vídeo já tá longo pra caramba e não tá com tempo da gente ficar caçando nome de livro aqui, né? Infelizmente, Marcelo, mas eu vou
Eu prometo a você que eu vou trazer o nome direitinho para a gente poder falar a respeito do livro de Umbanda do nosso querido Leal de Souza, que foi o primeiro livro de Umbanda escrito no Brasil, 1932, se eu não estou enganado. O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda. Puxa vida, é isso aí. Agora eu posso encerrar o nosso vídeo, gente. Axé para todo mundo, muito obrigado por vocês estarem por aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo ou dar o seu dislike, depende do que você vai querer fazer aí. Tomara que esse vídeo tenha ficado bom, tomara que vocês gostem, tomara que todas as nossas respostas atendam às perguntas que vocês fizeram e tomara que venham muito mais perguntas por aí, para nós podermos crescer com o nosso canal. Valeu, galera, até a próxima. Axé!